Certo. Então eu vou fazer a explicação pelo fluxograma de funcionamento do programa. A primeira coisa que a gente faz é instanciar uma matriz do tipo char com o tamanho limite. Uma matriz limite por limite. Essa variável limite, eu declaro ela no início do código, né? No caso, valendo 10. Depois que nós instanciamos a matriz, a gente declara duas variáveis do tipo inteiro, que vai ser a posição inicial do nosso explorador, né, que vai procurar o queijo na nossa matriz. Aí eu chamo a função criar labirinto, que é bastante simples. A criar labirinto, ela instancia um objeto da classe random e ela faz um for iterando sobre toda a matriz. E é bem simples. Eu vou posição por posição da matriz, fazer um sorteio até 4. 4 não incluso, então eu sorteio 0, 1, 2 e 3. E se esse meu sorteio resultar em 1, eu vou colocar uma parede. Esse caractere aqui representando uma parede. E se esse sorteio resultar em qualquer outro número, 1, 2 ou 3, eu coloco um ponto, que é representando um caminho livre para eu seguir a matriz. E depois de eu popular toda a matriz com parede ou ponto, eu faço um outro for, dessa vez para eu delimitar os limites da minha matriz, para eu colocar as paredes laterais da minha matriz. E é uma lógica bem simples. Eu simplesmente vou na linha 0 e na coluna 0, e na linha limite menos 1 e na coluna limite menos 1, para que eu possa deixar elas com um asterisco, indicando que aqui é a parede da minha matriz, a parede, né, dos limites da minha matriz. Então é bem simples, é um for que vai de 0 até 10, né, então 10 iterações, até menor que 10, e é bem simples, eu vou aqui na minha linha 0 e vou iterar, né, eu vou mudar minha posição conforme o meu i, para que eu vou para frente. Aqui eu começo do meu i limite menos 1, que vai ser exatamente a última linha, e aqui eu vou na primeira coluna e aqui na última coluna, para que eu preencha o meu labirinto, né, as laterais do meu labirinto com asterisco. Depois disso, eu simplesmente vou sortear um x e um y para que eu tenha uma coordenada para o meu q, que é o queijo, né, que eu quero achar no meu labirinto. Certo. Depois a função mostrar labirinto, ela não tem nada especial, ela simplesmente é um for que mostra. E a lógica principal do nosso programa, que, né, depois de perguntado para o usuário a posição inicial do nosso explorador, é o percorrer labirinto. Eu faço uma passagem de parâmetro de referência da minha matriz, né, que nós já populamos, e passo qual vai ser a posição inicial do nosso explorador. Então, a função percorrer labirinto, primeiramente a gente declara duas pilhas, uma para guardar coordenadas i, né, do i, e uma para guardar coordenadas do j, e eu faço um while true. A lógica é bastante simples. A primeira coisa que a gente faz é marcar o nó que a gente está como visitado, e aí eu entro nas condicionais. Esse labirinto, se eu incremento o j, eu vou para a direita. Se eu incremento o i, eu vou para baixo. Se eu decremento o j, eu vou para a esquerda, e se eu decremento o i, eu vou para cima. Então eu uso essa lógica. Então, aqui nas condicionais, eu testo se o caminho é válido. Então, a primeira coisa que eu faço é testar para a direita. Se eu posso ir para a direita, então, se a minha direita é um ponto ou um q, eu vou guardar essas coordenadas da minha pilha e vou incrementar o meu j. Beleza, mas e se eu não posso ir para a direita? Eu fui o mais para a direita, não dá mais. Então, eu tento ir para baixo. Então, se para baixo, no caso i mais 1, for igual a ponto ou q, eu anoto essa coordenada na minha pilha e também incremento a minha variável i. Certo, se eu não posso ir para baixo, eu vou para a esquerda. Eu decremento o j, vejo se a posição na esquerda é igual a ponto ou igual a q. Se eu posso ir, né, dou um push na minha pilha e decremento o j. E a mesma coisa com isso. Se eu não posso ir para a direita, não posso para baixo, não posso para a esquerda, eu vou para cima. Então, eu decremento o i, né? Eu testo para ver se é um ponto ou se é um q. Decremento o i, anoto na minha pilha e beleza. E se eu não puder ir para nenhuma das direções, eu caio nesse else. E o que esse else faz é o seguinte. Ele marca a posição que eu estou como x, né, que é meio que não tem lugar para ir, e ele verifica se a nossa pilha, no caso aqui eu estou testando só a pilha i, ela é vazia. Aí aqui é para caso ele já tenha
feito backtracking em toda a nossa pilha. Mas se não for vazia, o meu IJ vai receber a minha última posição, né, o meu último dado que está na minha pilha. Aí o meu algoritmo volta. Então, mostrando o funcionamento, então eu indico as coordenadas iniciais do meu explorador, ele passa explorando. Ele vai para a direita, baixo, esquerda, cima. E quando ele acha, ele informa a posição que ele achou. Certo, agora demonstrando também caso não haja caminhos válidos, né, para o explorador encontrar. E uma coisa que eu esqueci de ressaltar é que no finalzinho do código, depois dos ifs e elses, tem uma lógica final, que é pausar um pouco o console, dar um clear e usar a função mostrar labirinto novamente, para que eu fique atualizando os nós que foram visitados, né? E um if final, que é muito importante, que ele testa se depois do meu movimento eu estou no Q. Caso eu esteja no Q, eu dou um break, né? Eu dou um console para informar que eu achei e eu dou um break, né? Porque aí a minha função já, antes de percorrer, já achou o que ela queria achar. E para demonstrar um caminho não válido, eu simplesmente vou trocar o Q por um F, para que o meu algoritmo não saiba detectar, não consiga detectar, porque ele nunca vai se mover para o Q. É aquela lógica de movimento. Ele vai para a direita, se ele não consegue para a direita, ele vai para baixo, e se ele não consegue para baixo, ele vai para a esquerda, se ele não consegue para a esquerda, vai para cima, se ele não consegue ir para nenhuma direção, ele volta. E se depois que ele voltar em todas as posições, ele não achar nada, né, ele tem aquela condicional que verifica se a minha pilha é igual a zero, a quantidade de elementos nela, então ele dá um break e fala que não é possível encontrar o caminho. Aqui, ó, ele verificou todas as posições válidas. O que ele não marcou com X foi a posição inicial, né, porque ele já explorou essa posição, e ele não encontrou o queijo.